todos ministrar com alegria na presença do Senhor. Ó Deus, tu és a minha fonte, a minha salvação, socorro bem presente em qualquer situação. O Deus em quem eu vivo, me movo e existo, é o Todo-Poderoso, mas também é meu amigo. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel. Nossos lábios te celebram só por causa da bondade do Senhor. Ele é bom em todo tempo. Meu Deus é bom em todo tempo. Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo. Ele é fiel para sempre. Vem, Ezra! Senhor, pela tua bondade, porque você é bom. E nós percebemos na nossa vida a tua bondade, a tua mão estendida sobre nós, amém? Algumas pessoas perguntam, mas onde é que está Deus que eu não vejo? Onde é que está Ele? Será que Ele está distante de mim? Mas você não. Você não é assim. Você pode olhar para a sua vida e dizer, eu sei que a mão do Senhor e a bondade do Senhor está derramada sobre mim. Amém? Ele não está longe de mim. A bondade do Senhor é sobre mim, amém? Oh, glória a Deus. Você está animado, queridos? Amém, aleluia. Espero que sim. Você está animado para continuar crescendo na palavra de Deus? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Quero continuar falando sobre crescimento. Falei um pouco sobre a última vez que eu ministrei sobre crescimento, sobre frutificação. E hoje eu quero falar para você que está aqui. Essa noite Deus preparou algo para você, também para frisar algo dentro do seu coração. E Ele quer que algo fique firmado dentro do seu coração. Sabe o que é? Que você não sabote o seu crescimento. Porque muitas vezes o nosso crescimento, ele fica paralisado. Não por causa do diabo, não por causa de Deus, mas porque nós mesmos estamos sabotando o nosso crescimento. Já parou para pensar nisso? Coisas que eu e você, nós temos feito, que nós mesmos, olha só, temos nos paralisado o nosso crescimento. Mas diga comigo, diga assim, comigo não. Eu não vou sabotar o crescimento que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus. Você está animado? Está tão animado, então fala para quem está do seu lado. Ó, não sabote seu crescimento, não. Continue crescendo. Amém, queridos? Não me venha com churumelas. Chavinho que fala isso. Não me venha com churumelas.
Não sabote seu crescimento, continue crescendo, porque Deus tem algo poderoso para você. E cada dia você vai avançando nele. Você vai crescendo, você vai prosperando, você vai avançando. Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você nessa noite. Existe hoje, na nossa sociedade atual, né, na comunidade onde nós vivemos, né, uma sensação eu não vou dizer de uma preguiça, mas de uma estabilidade que muitas vezes nos faz olhar para a situação e ter preguiça de mudar. Aquela falsa sensação de bem-estar que a gente olha e fala assim, tá tudo bem como tá. Não, mas eu gosto das coisas como sempre foram. Eu gosto das coisas do jeito que eu estou acostumado. Eu gosto das coisas do jeito que eram no passado, eu gosto de viver hoje. Pois eu estou dizendo para você, é exatamente essa atitude que pode sabotar teu crescimento. Uma das atitudes. Aquela falsa sensação de que as coisas não precisam mudar. Do jeito que estão e vão permanecer para sempre. Mas eu vou dizer uma revelação para você. Você não foi chamado para permanecer para sempre o mesmo. Você foi chamado para se desenvolver, mudar, crescer e avançar. Você pega uma criança, ela é tão bonitinha, né? Ela nasce, às vezes nasce com uma cara de joelho enrugada, né? Mas é bonitinha, né? Nasce lá com aquela carinha meio enrugada, assim, né? Mas tá lá, nasceu, e você vê, aquela criança que nasceu, ela não fica ao mesmo tempo a mesma criança. Ela vai mudando. Depois ela vê com 3 anos, ela é diferente. Depois você vê ela com 5, ela é diferente, não é? Você vê ela depois com 12, é diferente. Depois com 18, ela vai mudando o rosto. Aí você olha e fala, meu Deus, mas como tá diferente? Fiquei, olha, um tempo sem ver você, você parece outra pessoa. A gente depois de velho que não muda muito, né? Mas você trazendo isso para uma verdade espiritual, eu digo para você, Deus quer ver sempre mudança na sua vida. Você não foi chamado para ficar estagnado, parado, acostumado. Amém? Eu lembro que eu vi um desenho recente com as crianças. Eu mostrei para elas um desenho que eu vi antigamente, que é Looney Tunes Baby. Vocês viram isso? Algumas pessoas conhecem. Os bichinhos da Looney Tunes, só que baby, né? Aí mostrava, né? Um deles que ganhou uma cobertinha quando era bebê. Só que ele ganhou uma cobertinha pequenininha que ele chamava de Minha Mantinha, né? E ele ficava com aquela mantinha, só que ele cresceu, o bonequinho lá, era o Frajola, o bebê Frajola. Ele cresceu. E aquela mantinha não cabia mais ele, não conseguia se cobrir mais com ela. Aí a vovó deu uma outra mantinha nova para ele. Pronto, mais o bichinho lá, que são animais, né? No desenho, começou a chorar e ele ficou irritado, porque ele falou, eu quero minha mantinha velha. Aí a vovó falava, mas não cabe mais você na manta velha, você cresceu. E ele ficava chorando, eu quero minha roupa de cama velha, eu quero minha mantinha velha. E chorava. Porque ele queria viver e continuar vivendo com aquilo que ele era acostumado a viver. Só que as fases da nossa vida vão passando, a gente vai crescendo. Chega uma hora que você precisa ganhar uma mantinha nova. Porque aquela velha não se cobre mais. Você vai ficar com o pé de fora, vai ficar com frio. Imagine o frio de Chapecó, você com aquela sua mantinha. No frio de 0 grau, como é que eu vou me vestir? Eu vou vestir com aquela mantinha que eu usava quando eu era bebê. Você vai ficar com a metade do corpo de fora. Porque não cabe mais você ali. Porque o nosso crescimento, ele traz junto o quê? Mudanças. É natural. A gente não pode ficar engessado naquela sensação de que queremos sempre a mesma coisa do que estamos acostumados. Essa sensação, muitas vezes, ela é cômoda, não é? É cômoda porque é um ambiente que você já conhece. É cômoda porque você já está acostumado a viver aquilo. Mas eu vou te dizer, pode ser cômoda, você pode já estar acostumado, mas é justamente esse ambiente que paralisa você. E você, por causa disso, sabota o teu crescimento. Porque você prefere ficar com aquele ambiente no qual você já está acostumado. E é isso que paralisa o meu e o seu crescimento. Uma das coisas que paralisa o nosso crescimento, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. E essa noite eu vou catucar você, para você. Eita, Jesus, o que é isso, meu Pai do céu? Até o som cresceu. Você tá vendo? Você viu a minha voz mudou. O som cresceu. Entendeu? Você viu a minha voz do trovão? Você viu? Isso é um sinal para você receber essa palavra. Amém, queridos? Então, não sabote seu crescimento. Continue avançando. Essa é a noite que você vai jogar sua mantinha velha fora. Você não vai ficar com ela não, porque não cabe mais você não. Você vai ficar com frio. E eu quero ler com vocês em Provérbios 1:29.
uma passagem que eu gosto muito. Na verdade, o livro de Provérbios todo, eu gosto demais. E essa passagem é bem interessante, porque ela ilustra bem o que a gente vai falar aqui nessa noite, que nós vamos falar aqui. Provérbios 1, 29 e 33. Aqui nesse texto, é a sabedoria que está falando. Amém? Você imagina a sabedoria personificada aí, e ela está falando com você, a sabedoria. Com certeza não a sabedoria natural, mas a sabedoria divina. Aqui ele dá voz, é como se a sabedoria divina estivesse falando comigo e com você. Amém? E o que ela está dizendo, a sabedoria? Ela está dizendo assim: porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Você encontrou aí? Ela está falando com o povo, ela está dizendo, olha, esse povo, o que ele fez? Eles aborreceram o conhecimento. Em outras traduções fala que esse povo desprezou o conhecimento. Ou seja, o conhecimento, com certeza o conhecimento divino, ela não está falando de um conhecimento natural. A sabedoria está dizendo, o conhecimento divino estava disponível, mas eles desprezaram. Eles tiveram contato com o conhecimento divino, mas eles falaram, não queremos ouvir isso. Isso é muito chato, não quero ouvir isso. É isso aí. E ela continua a dizer, e não preferiram o temor do Senhor. Ele está falando sobre uma escolha que eles fizeram. Diga comigo, escolha. Esse povo escolheu o quê? Ele escolheu rejeitar o temor do Senhor. Ele escolheu rejeitar o conhecimento que vem de onde? De Deus. Eles tinham uma escolha. Eles poderiam escolher sim ou não, mas eles escolheram não para o conhecimento que vem de Deus. Eles escolheram não para o temor do Senhor. E aí ela continua dizendo, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. A sabedoria está falando aqui, olha, eles não quiseram o conselho que vem do céu. Eles não quiseram o conselho que vem da parte divina. Mas eles rejeitaram a minha repreensão. Ou seja, essas pessoas, eles escolheram ficar com os seus próprios conselhos e com a sua própria sabedoria. Será que se parece um pouco com o que nós temos com o mundo atual? Será que se parece um pouco com o que nós vemos na sociedade atual? Pessoas que estão enfadadas em receber a instrução do Senhor, mas que preferem, por escolha própria, ficar com os seus próprios conselhos e com o seu próprio conhecimento. É o que você vê hoje. Esse provérbio é o retrato da sociedade que eu e você nós vivemos. Porque a Bíblia, ela é tão real e tão atual, queridos, que você pode ver se cumprindo hoje. É exatamente o retrato hoje da nossa sociedade. As pessoas, elas querem ouvir uma palavra que não confronte elas, que deixam elas no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo conforto, na mesma estabilidade e com a mesma falsa sensação de bem-estar que no final vão levar elas para a perdição. É aquela situação em que pessoas, elas querem sempre ouvir que está tudo bem. Está tudo bem? Você não precisa mudar. Não tem nada novo para você. Você pode continuar sendo a mesma pessoa. É só ir para a igreja. É só não faltar nenhum culto. Nada precisa mudar. Está tudo bem. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas isso daí a Bíblia diz, é uma falsa sensação de bem-estar. Ele continua dizendo, olha, tem uma tradução que é na NVI, não precisa colocá-la agora não, que eu só vou ler um trecho dela. Dizem assim, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha repreensão. É exatamente o que a sociedade está fazendo hoje. Eles olham para a Bíblia e eles fazem assim, isso daqui? Um livro de mais de 2000 anos. Vai me dizer como eu devo viver? Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. Será que a Bíblia, com todos esses conceitos tradicionais, vai me dizer agora como é que eu tenho que me comportar nesse século atual? Eu quero lá saber de Bíblia. A sabedoria está dizendo, fizeram pouco caso com a minha repreensão. É como o mundo está vivendo hoje, ele olha para a Bíblia e ele fala, não, isso daqui é ultrapassado demais para mim, isso daqui não, isso daqui eu não quero não. E ele continua dizendo, portanto, você achou? Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão. A sabedoria está dizendo assim, pois é, vocês querem ficar com seus próprios conselhos? Vocês querem viver da sua própria maneira? Vocês querem ficar
com o seu próprio conhecimento, pois eu digo para você, desse próprio conhecimento aí, você vai comer o fruto dele. Eu vou dizer para você, já que você preferiu o conhecimento do mundo, é dele que você vai se fartar. Se farte então com o conhecimento do mundo. Se farte então com a maneira de viver do mundo. Mas eu digo mais. Você, além de se fartar com ele, você vai comer o fruto disso também. Isso é sério. Porque às vezes as pessoas, elas querem o conhecimento do mundo, querem viver da forma do mundo, mas elas não querem comer desse fruto. Ah, eu quero viver da minha própria maneira, mas comer desse fruto não, que vai sair um fruto amargo, eu não quero ele não. Ah, mas a sabedoria está dizendo, tu quer o mundo, fique com ele, mas eu vou dizer mais, tu vai comer desse fruto aí. Não tem outra coisa para você não. Se você escolher a sabedoria natural, a forma de viver natural, os conselhos naturais, é desse fruto aí que você vai comer. E ele continua dizendo aqui, os nécios, ou seja, os tolos, os ingênuos, são mortos por seu desvio. E os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas os que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu gosto muito dessa expressão que ela diz no final aí. Ela diz, a sua impressão de bem-estar os levará o quê? À perdição. É justamente aquela impressão de bem-estar, de que você não precisa mudar, de que tudo pode continuar igual, de que você nunca precisa se arrepender, de que você nunca precisa fazer ajustes na sua vida, que tudo bem você viver da forma de viver do mundo. Ele diz, olha, essa falsa impressão de bem-estar, que tudo parece sempre tudo bem, desde que você esteja satisfeito. Porque hoje na nossa sociedade, o que nós estamos vivendo? O que importa é eu estar o quê? Feliz e satisfeito. É eu viver o meu momento. É eu me alegrar. Eu estar feliz comigo mesmo. É o que está sendo enaltecido. Desde que você... Hoje o que se prega na nossa sociedade é assim. Desde que você esteja feliz, tudo está bem. Não importa a maneira como você vive. Você está feliz, então se você está feliz, isso que importa. Não importa a maneira como você vive. Não importa o que é verdade na sua vida. Porque verdade, afinal de contas, é o quê? É relativo. O que é verdade? A verdade é o que é verdade para você. A verdade do outro é porque é verdade do outro. Mas a gente não crê assim, não. Diga comigo, eu não creio assim, não. Verdade para mim é o que a palavra diz. É outro tipo de vida. Você e eu, queridos, vivemos de outra maneira. As nossas crenças são outras. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Porque no momento em que você aceitar isso para a sua vida, é no momento em que seu crescimento vai estar estagnado. É no momento em que você vai ter aquela falsa sensação de bem-estar, quando não está tudo bem. Você vai estar paralisado em uma sensação que, na verdade, não é essa a verdade. Que ela não é verdadeira, é só uma falsa sensação. Você está entendendo? E eu quero avançar com você para Tiago 1. Eu estava lendo esse trecho no livro Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. No final desse capítulo, ele tem um capítulo que ele fala só sobre esse trecho de Tiago 1, 21 ao 25. E eu queria falar um pouco com você em relação a isso, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo lá, Tiago 1? Eu digo para você que essa passagem de Tiago é uma das minhas passagens favoritas também. Eu amo essa passagem de Tiago. É maravilhoso aqui como ele aborda a forma como nós recebemos a palavra de Deus, amém? Eu vou ler com você desde o 21 e nós vamos prestar atenção em algumas palavras-chave aí desse texto. Se você tiver com a sua Bíblia ou com alguma coisa anotada, aí você pode marcar na sua Bíblia essas palavras-chave para você lembrar em casa, amém? Eu vou ler seguido até o 25 e depois a gente vai palavra por palavra aqui. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de voz implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-aventurado no que realizar? Então esse vai ser um texto-chave para você. Amém? Mas eu quero falar com você acerca dessa primeira palavra que ele fala aqui, que é despojando-vos. Você pode marcar aí na sua Bíblia. Ele diz assim, portanto, despojando-vos. E Rick Renner traz a alusão para a gente, que quando o autor escreve essa palavra despojando-vos no grego, ele traz a ideia de alguém que trabalhou o dia todo, de alguém que sujou as suas roupas através do trabalho pesado, e chegou em casa com aquelas roupas sujas de trabalho, talvez alguém que trabalhou no campo, ou alguém que trabalhou em um trabalho bem pesado, que sujou as suas roupas. Ele chegou em casa e se despojou daquelas roupas. Amém, queridos? É uma pessoa que ela chegou e trocou aquelas roupas sujas. Mas ela não deixou aquelas roupas próximo dela. Ela deixou aquelas roupas longe dela para que elas tivessem uma distância em que elas não pudessem encontrar ou alcançar aquelas roupas sujas com as mãos. Você consegue imaginar uma pessoa que se despojou de uma roupa, de um dia de trabalho, uma roupa suada, e ela tomou uma distância grande daquela roupa. Ora, a Bíblia diz assim nessa passagem, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Preste atenção, esse despojar-se é algo que você deve fazer. A Bíblia diz, despojando-vos, ou seja, você se despoja. Você tira essas roupas sujas. Você não chega em casa e as roupas simplesmente desaparecem do seu corpo. Não. Você abre a sua roupa, tira a sua roupa e coloca ela no chão. É um movimento que você faz. E ele diz, quando se trata a impureza e acúmulo de maldade, você se despoja disso. Mas você não fica ali pertinho deles, não. Você fica longe deles, a ponto deles, daquela sujeira não alcançar você novamente. É aquela situação assim, eu vou me despojar disso. E eu vou ficar tão longe disso, a ponto de eu não conseguir alcançar novamente isso. É disso que ele está falando. Não é alguém que tira e que fica flertando com aquela situação, não. É alguém que tira e corre para longe. Uma vez eu estava pregando no Rema sobre fugir da impureza. Eu estava dizendo que quando se trata de impureza, você precisa correr. Algumas pessoas ficam flertando com o pecado, mas eu disse, em relação à impureza, em relação ao pecado, você corre. Aí teve uma aluna que falou assim, Esther, eu achei tão engraçado que ela me procurou no intervalo e ela falou assim, tem gente que fala assim, eu vou fugir da impureza, mas eu vou fugir devagarzinho para ela me alcançar. Não é você fugir devagarzinho para ela te alcançar, não. É você fugir tão longe, que você não consegue mais ter contato com aquilo. É dizer, eu vou me despir dessa roupa suja e eu vou correr para uma distância tão grande, que isso não vai fazer mais parte da minha vida nunca mais. É esse despojar-se aí que ela está falando. Não é se despojar assim. Fugir da impureza. Estou fugindo. É só porque eu corro devagarzinho. Minhas perninhas são pequenas. Né? Não, querido, não é assim não. Amém? E ele fala, despojando-vos de toda a impureza. E aí, antes da gente falar da próxima palavra, quando eu quero trazer essa ilustração aqui para você, quando você ouve uma palavra tipo agora, que você está ouvindo uma palavra, agora, a palavra está chegando para você. Deus, ele sempre vai mostrar na sua vida uma área que está desalinhada com a palavra. Com a expectativa que você tome uma posição em relação a ela. Muitas vezes com a expectativa que você se despoje de alguma coisa em relação a ela, que não deveria estar na sua vida, mas está. Então, quando você ouve a palavra, o Espírito Santo começa a sinalizar coisas em que você precisa realizar mudanças. Lembra que eu falei que você não foi chamado para estar estagnado, você está crescendo? Então, ele começa a jogar luz e ele começa a mostrar na sua vida coisas que estão desalinhadas com a palavra. Ou um sistema de crenças que por acaso você possui, mas que está desalinhado com a palavra. Isto é, o que é um sistema de crenças? Coisas que você acredita,
Coisas que muitas vezes você luta por elas, mas que não é biblicamente correto. Amém, queridos? Tem gente, por exemplo, que guarda aquele rancor muito forte no coração. E ele levanta o estandarte da vingança. Ele diz, olha, comigo se me feriu, é uma vez só. É um sistema de crenças que está o quê? Contrário à palavra. Você está entendendo? E quando a palavra chega, se for uma palavra genuína da parte de Deus, ela começa a confrontar sistemas de crenças que você tem que não está alinhado com a palavra. Agora, se for uma palavra humana, ela geralmente vai alisar os seus sistemas de crença e vai dizer que você não precisa mudar em nada. Mas a palavra genuína de Deus não é assim. Ela catuca você lá no fundo. Vai, incomoda, vai lá, ó. Você fala, meu Deus, mas que coisa, que culto que fica me catucando. Sabe? Mas eu só queria sentar no culto e ir embora. E parece que eu tomei uma surra nesse culto. Sabe o que é? A palavra de Deus confrontando sistemas de crenças que podem estar errados na sua vida. A palavra genuína faz isso. Amém? Ela também, ela incomoda ou ela mostra para você uma mentalidade que está desalinhada com a palavra de Deus. Mentalidades que você acredita, coisas que você acredita a respeito de você mesmo que está desalinhada com a palavra. Mentalidade de miséria, mentalidade de incapacidade. Então, quando você ouve a palavra, ela também vem de encontro a esse tipo de mentalidade errada, que você não deveria ter, mas que por um motivo, talvez por causa da sua criação, né? Por você estar no mundo, você ainda acredita nessas coisas quando não deveria acreditar mais. Então, ela vem de encontro a essa mentalidade, ela vem de encontro a hábitos negativos, a maneiras de pensar contrária à palavra, a ideias religiosas, a velhos caminhos que você já estava acostumado. Eu sempre faço isso desse jeito, mas esse jeito é contrário à palavra. Eu sempre vivi assim, mas o assim não agrada a Deus. Você está entendendo? Então, quando a palavra chega, ela começa a confrontar essa maneira, aquelas opiniões fortes que nós temos, mas que a palavra de Deus ela fala outra coisa. E deixa eu dizer uma coisa, a palavra não vai ceder para você. Você pode estar plenamente convicto do errado, mas o Senhor, o Espírito, vai continuar afirmando plenamente convicto certo. Totalmente contrário daquilo que você acredita. Deus não vai ceder para suas convicções, por mais bonitas que elas sejam. Ele vai dizer, nossa, como isso é romântico, como isso é lindo, mas isso não é bíblico. E eu não vou ceder para suas convicções se não estão na Bíblia. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz que a única maneira da palavra começar a fazer transformação dentro da sua vida é você receber ela com mansidão. A Bíblia diz, despojando-vos da impureza e acúmulo de maldade, receber com mansidão. Ou seja, é a maneira que você recebe, é a maneira que você se submete voluntariamente à palavra de Deus, é a maneira que você diz, olha, não é minha forma de pensar, não é como eu estou acostumado, mas voluntariamente eu me submeto, me coloco debaixo dessa verdade, porque eu creio que ela vem da parte de Deus. E aí quando você se submete com essa mansidão, a palavra começa a fazer transformação na sua vida. Mais engraçado é que ele diz mais aqui. Ele diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Diga comigo, acolhei com mansidão a palavra em mim implantada. Agora preste atenção. Preste atenção. Quando ele traz essa palavra aqui, implantada, ele traz a ideia de algo que não nasceu lá, mas que foi colocado posteriormente, depois do nascimento da pessoa. Uma ilustração que Rick Renner traz, que vai fazer todo sentido para você entender esse trecho aqui, quando a Bíblia fala a palavra em voz implantada, é você pensar num transplante de órgãos. Amém? Eu não sei, eu não sou um grande estudioso de medicina, mas todos nós já ouvimos falar sobre transplante de órgãos, né? Você tem transplante de córnea, né? E outros tipos de transplante, até de rins, medula óssea também é bem comum. Então, é algo que não estava ali, que a pessoa necessitava daquilo para viver e que foi transplantado nela.
Amém? Então, quando ele fala, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, você precisa ter essa imagem dentro do seu coração como de um transplante de órgãos. Mas deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes, quando a pessoa ela participa de um transplante de órgãos, né? Ela tem um órgão transplantado, recebe um órgão. Muitas vezes, o organismo dela rejeita aquele órgão novo. Não é assim? Você conhece um pouco sobre isso, né? Então, ele rejeita, porque é novo. O organismo recebe aquele órgão e a primeira reação do organismo é rejeitar aquele órgão novo. Por quê? É como se o organismo olhasse para aquele órgão novo e falasse assim, ué, mas você não nasceu aí. Você é muito estranho. Você não estava aí desde o início. E aquele organismo começa a trabalhar para rejeitar aquele transplante, aquele órgão novo que foi transplantado. Porque é muito diferente. Você não estava aqui desde o início, rim. E você está diferente demais. E o organismo começa a se mover para rejeitar aquele órgão novo. E aí você precisa se submeter àquele tratamento, tomar aqueles medicamentos, ser acompanhado por um médico, até que o corpo consiga absorver aquele órgão novo. E depois que ele absorver, o órgão, agora sim, começa a trabalhar como ele deve trabalhar. Agora, a palavra implantada dentro de você funciona assim também. Muitas vezes você recebe a palavra e aquela novidade da palavra é muito estranho para você. Como assim? Vai de encontro a tudo que eu cria antes? Você recebe a palavra e no momento inicial você causa aquele estranhamento? Mas não, eu não pensava desse jeito. Como assim? Como assim o Espírito Santo está tratando isso comigo? Eu não estou acostumado a viver dessa maneira. Não quero isso. Isso é muito diferente para mim. Eu não estou acostumado. Eu não quero isso. E muitas vezes o que acontece? Seu espírito sabe que você precisa disso para viver. Seu espírito está dizendo para você, recebe, porque isso vai salvar a tua vida. Você precisa desse órgão, você precisa disso implantado em você, que seu futuro depende disso. Seu espírito está gritando, receba, receba, receba. Mas o que acontece? A sua alma, a sua mente acha aquilo muito estranho. Não, isso não estava isso desde o início. Isso é muito diferente, eu não quero isso. Isso faz sentido para você? E muitas vezes a sua alma ou a sua carne quer rejeitar a palavra que está sendo implantada dentro de você. Mas a palavra que vai trazer resultado dentro de você é só aquela palavra que consegue ser absorvida. Assim como um órgão transplantado é absorvido pelo seu corpo, a palavra que vai trazer diferença na sua vida é aquela palavra que consegue ser absorvida por você. É aquela palavra que você insiste, que você decide. Não importa se é diferente. Não importa se vai de encontro a tudo que eu aprendi, de tudo quanto eu era. Eu vou receber essa palavra, eu vou viver ela. Aí sim, essa palavra se torna poderosa para salvar a sua alma. Você está entendendo? Muitas vezes, o Espírito Santo trata conosco sobre coisas que devemos nos arrepender e mudar. Só que muitas vezes a nossa alma e a nossa carne não quer. E ela diz, eu não vou me arrepender em relação a isso. Eu não vou mudar a minha conduta em relação a isso. Eu estou acostumado com isso. Eu sempre vivi isso. Sempre foi minha maneira de viver. E o Espírito Santo falando, mude. Quero transplantar algo novo em você. Recebe a palavra implantada no seu coração. Só que é muito novo. E aí você fala, não, eu não quero viver. Eu não quero viver essa nova maneira de andar, de agir. Só que disso depende o quê? A tua vida. Porque muitas pessoas, elas não avançam, porque elas não recebem com mansidão a palavra nelas implantada. E elas rejeitam, como um organismo que está rejeitando um órgão novo. Amém? Muitas vezes, coisas novas, a gente olha para aquilo e fala, eu não consigo viver isso. Por exemplo, o Lendry estava falando sobre fidelidade. E eu digo para vocês, em relação a dízimo, por exemplo. Vocês veem tantas pregações aqui a respeito de dízimo. Sobre oferta. Cada culto você tem uma ministração sobre dízimo e oferta. Mas muitas pessoas, elas ouvem aquela ministração. E elas falam assim, eu não sou capaz de viver isso. É porque o ministro não sabe a minha vida. Ele não sabe que se eu der, eu vou ficar sem. Ele não sabe que se eu der, eu não vou pagar a conta. O que é isso? A palavra ministrada é real.
mas ela ainda não conseguiu ser implantada naquele coração. Você está entendendo? Ainda não é real para ela. Ainda não é vida para ela. E aí eu digo para você, se isso é uma dificuldade para você, o que você precisa fazer? Você precisa insistir nisso. Você precisa ir fazendo, deixando se levar, deixando essa palavra entranhar dentro de você, dizendo, eu vou praticar esse mês. Eu vou praticar porque eu creio que isso é real, eu creio que a palavra é real, eu creio que isso é verdade. Eu vou me apegar a ela, eu vou praticar esse mês. E aí você diz, no mês que vem, eu vou praticar mês que vem também. Porque eu creio que isso é real. Vai contar todas as minhas crenças naturais, mas se a Bíblia diz, eu creio e ponto final, eu vou deixar essa palavra ser implantada dentro do meu coração. A palavra que vai mudar você, queridos, deixa eu dizer para você, eu vou ser bem real com você. A palavra que vai mudar você não é só a palavra que você ouve. Que ouvir, a gente ouve muita coisa. A palavra que você vai mudar você, irmãos, é a palavra que você pratica, é aquela palavra que você deixa ser implantada dentro do seu coração. Que ela não é mais uma palavra que você só ouve, entra por aqui e sai por aqui, mas é algo que faz parte da sua vida. Aquele rim é meu, ele funciona de uma forma tão natural, como se eu tivesse nascido com ele. Essa verdade sobre dízimo é tão natural para mim, como se eu sempre tivesse acreditado nisso. Essa é uma palavra implantada dentro do seu coração. Você está entendendo? É diferente, irmãos. É diferente do que só ouvir. E ele fala aqui exatamente sobre isso. Ele diz que, volta aí na passagem comigo. Ele diz, porque se alguém é ouvinte da palavra, você achou essa parte que na minha Bíblia está direto aqui? 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Ele traz uma ideia aqui, daquele que é ouvinte e não praticante. Nesse livro ele traz uma referência de uma pessoa que, por exemplo, ela está na escola. Você já foi aluno alguma vez? Você imagine você como aluno do ensino médio, pronto. Vou colocar você lá no ensino médio. Você voltou lá para o seu ensino médio. E você está lá, no meu tempo era primeiro, segundo, terceiro ano, né? Agora mudou tudo já. Mas vamos lá. E você está lá, mas você só está indo lá para você marcar presença. Você só vai porque todo mundo vai. Você não tem expectativa nenhuma de aplicar aquilo que você está ouvindo na sua vida. Era eu nas aulas de química. Eu nas aulas de física. Eu ia lá só para estar. Eu era tão ruim em química que no vestibular, o vestibular quando eu fiz, não era como hoje, não tinha essas cotas, né? Que hoje é bem diferente. Lá era só por nota, era o único requisito. Você fazia nota ou passava, você não passava. E eu lembro que o meu professor era ruim em matemática também, né? O meu professor falou assim, Esté, você não pode no vestibular zerar matemática. Então eu vou dizer para você, ele era bem estimulante, meu professor, né? Ele falava assim, você não vai conseguir fazer a prova toda. Né? Bem realista na cara. Aí ele falou, você vai ler a prova e você vai escolher quais as questões você sabe. Aquelas que você tem certeza que você não vai errar. E você vai fazer essas. As outras você vai ignorar e sair em frente. Porque você não pode zerar elas. Tá certo? E ele falou, você vai se dar bem em história, você vai se dar bem em redação. Ele me falou as outras, mas em matemática a gente vai precisar ser estratégico. Porque ele sabia que não era meu ponto forte, irmãos. Amém? E até hoje, só a graça de Deus e o Lentes para me ajudar. Amém? E a gente vai se embora. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Então, são situações ou matérias que muitas vezes eu ia porque eu precisava de presença. Eu ia lá e eu precisava estar lá porque todo mundo ia. Eu estava lá, mas eu não tinha expectativa alguma de aplicar nada daquilo na minha vida. É muitas vezes assim que nós recebemos a palavra de Deus. Nós vimos a igreja porque todo mundo vem. Nós ouvimos a palavra porque estamos acostumados a congregar. Mas nós não temos expectativa alguma de fazer com que essa palavra faça alguma coisa na nossa vida. Isso é ouvinte negligente. É aquela pessoa, eu só estou ouvindo. Mas quando eu sair daqui, eu não pretendo fazer nada com isso. Ele fala, existem dois aspectos aí. O ouvinte negligente, ele olha, ele ouve, mas ele está lá só para marcar presença. E a Bíblia fala que é alguém que se olha no espelho e ele vai embora e ele se esquece de como era o seu rosto natural.
Ou seja, ele olha no espelho, porque quando você olha no espelho, você vê suas imperfeições, né? Você vê, eu tenho uma espinha aqui, meu nariz é torto, ou eu tenho que fazer a barba, ou sei lá, né? O que você vê? Mas você vê o quê? Suas imperfeições. Mas ele fala que o ouvinte negligente é alguém que se olha no espelho, ele vê suas imperfeições, mas ele não tem expectativa de fazer nada com aquilo. Ele só olha, vê, minhas imperfeições. Beleza, tchau. É aquela pessoa que muitas vezes, ela olha aquela situação e ela fala assim, eu sei que está errado, mas talvez um dia eu faça alguma coisa em relação a isso. Aquela pessoa que vê, e o Espírito Santo fala com ela, olha, você precisa mudar, você precisa reagir, você olha e até reconhece, e diz assim, nossa, eu reconheço a verdade. Senhor, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso, mas hoje não, talvez semana que vem. É esse o ouvinte negligente. É aquele que ouve, mas ele não pretende fazer nada com aquilo. Ele até concorda, mas você sabe que concordar não é mudar? Algumas pessoas concordam com o que a palavra de Deus diz, mas concordar não é mudança. Concordar faz parte do processo de mudança, mas você não pode dizer para mim que concordar é mudar. Eu posso concordar com muitas coisas da palavra, mas se eu não mudar de direção, vai ser só concordância, irmão. E concordar, se você perguntar, talvez até o diabo concorde com muitas coisas. Olha que legal, Deus é bom, o diabo diz, Deus é bom. Mas mudar, aí é muito diferente. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, concordamos com ela, mas não temos pretensão de fazer coisa alguma com o que nós estamos recebendo. A Bíblia fala, esse aí é o ouvinte negligente. É ele. Ele olha, ele vê sua aparência, mas ele pensa, talvez algum dia eu mude. Talvez algum dia eu faça alguma coisa em relação a isso. Ele olha e fala assim, isso daqui na minha vida, vai ser muito difícil corrigir, mas eu vou corrigir. O Espírito Santo está comigo, eu vou corrigir, mas não hoje, algum dia. Amém? Mas ele diz sobre outra pessoa. Ele fala, mas o que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Esse aqui é um outro tipo de pessoa. É aquela pessoa que se vê no espelho e ela vê as imperfeições dela e ela diz, eu vou procurar um espelho maior para eu conseguir ver mais de perto aquilo que eu preciso mudar. E eu não vou sair desse espelho até que eu encontre uma estratégia para mudar isso. É diferente. É aquela pessoa que olha e vê, não, eu preciso ver mais de perto. E ela procura uma outra situação, um espelho maior, para que ela consiga ver com mais detalhes. Ela põe um óculos, ela vê, eu quero ver isso mais de perto. Espírito Santo me mostra melhor. O que é que eu tenho que mudar? É isso, pois eu não vou desistir até que isso mude na minha vida. Esse é o operoso praticante. Aquele que pega a palavra e que fala assim, eu não vou sair do lugar até que isso seja alterado na minha vida. Aí, você tem um crescimento. Enquanto você está acostumado com aquelas velhas imperfeições, com aquele velho modo de vida, aí não tem crescimento não. Aí tem uma falsa estabilidade. Por que eu digo que é falsa estabilidade? Porque parece que você está estável, mas você está caindo. Parece que você está de pé, mas você já está caindo faz tempo. E aí a gente fica acostumado com aquela falsa estabilidade. Quando, na verdade, eu e você, a gente foi chamado para estar o tempo todo ajeitando, mudando, crescendo. Sabe, queridos, muitas coisas eu tive que mudar durante o curso da minha vida. Muitas coisas eu tive que escolher. Muitas coisas eu tive que moldar na minha personalidade. Muitas coisas eu tive que dizer para mim, eu não quero mais ser assim, eu preciso mudar. Eu não quero mais ser dessa maneira, eu quero ser diferente. E diferente como? Do jeito que a palavra está me mostrando. Se a palavra de Deus está me mostrando algo novo, por que eu quero ficar com o velho? Se a palavra de Deus está me mostrando uma nova perspectiva, por que eu quero ficar com a antiga? Se ele está me mostrando um eu melhorado, igual a Jesus, por que eu quero ficar com o eu ultrapassado? Eu não quero não. Você quer? Não. Amém. Muitas coisas o Senhor me trouxe para a mudança, queridos. Um exemplo era em relação ao meu temperamento. Eu precisei ter o temperamento completamente mudado pela palavra. Eu era sanguinária, irmão, partia para cima.
Eu dava na mão. Você está entendendo? Eu conto para vocês de um retiro que eu fui, que eu dei nas costas da garota, ficou os 5 dedos marcados nas costas da menina. Marcado o desenho da minha mão assim. E eu falei, não, e depois ainda falei, mas não foi eu não. Mas o povo falou, Esther, mas a tua mão cabe certinho aqui, mas não foi eu não. Não foi um lapso. Eu estava fora de mim. Você está entendendo? E eu precisei mudar. E Esther, como é que você mudou? Pela palavra. Eu percebi que eu não podia mais ser assim. Você está entendendo? Eu poderia ter sentado naquele temperamento e dizer, mas eu nasci assim. Deus me fez assim. Que loucura, irmãos. Você está entendendo? Eu poderia ter me sentado com aquele velho hábito, com aquela velha maneira de ser, com aquele costume explosivo e nunca ter me exposto à palavra para receber mudança. Mas quando a palavra começou a chegar para mim, eu fiz a comparação. O que eu era e o que a palavra era. Eu ouvi a palavra que você está ouvindo. E eu não era doida. Eu ouvi a palavra, eu olhava para mim e olhava para a palavra. Eu falei, alguma coisa está errada que não está certa. Ou a palavra está errada ou eu estou errada. Como a palavra não está errada, eu estou errada. Você está entendendo? Você precisa ser inteligente, você compara. Quando a palavra está chegando a você, você compara a sua vida com a palavra. Você fala, ou está errada a palavra ou está eu. A palavra não está, é você que está errado, irmão. Amém? E aí, eu inteligente, recebendo a palavra como você está recebendo, eu ficava comparando a minha vida com a palavra que eu recebia. Você está entendendo? E eu começava a pensar, não, isso daqui não faz parte de mim, isso está errado. Agora, se está errado, existe uma saída em Deus para eu mudar. Você precisa acreditar nisso. Porque muitas pessoas, elas veem algo errado na sua vida e falam assim, não, mas não tem jeito. Não. Se o Espírito Santo mostrou, é porque tem uma saída para a mudança. Se o Espírito Santo sinalizou algo para você, tem uma saída para você. Senão ele não mostrar, ele não é doido. Você está entendendo? E aí, no processo, eu fui alinhando a minha maneira de ser com a palavra de Deus. Eu brigava com o diácono, comecei a brigar menos e menos e menos. Até que hoje eu sou amiga dos diáconos. Brigava com o monitor do Rema, comecei a brigar menos. Brigava com todo mundo. Eu era igual o crente pinche. Sabe como é que é o crente pinche? Ele ama o pastor e odeia todo o resto da igreja. Meu pastor era Deus na terra. Meu Deus, ai de quem falasse mal do meu pastor. Mas o resto da igreja, pronto, ninguém mais prestava. Muitas vezes a gente era assim, eu era assim. Você está entendendo? Eu era cheio das verdades, irmãos. Qual eram as minhas verdades? Entendeu? O que eu considerava como verdade. E pronto, acabou-se. Agora, quando você entende que a palavra pode mudar você, tem crescimento. Mas quando você se senta naquela verdade e diz, não é nada que possamos fazer. Estamos estagnados na falsa sensação de bem-estar. Aí sua vida não sai do lugar. E aí, quem está sabotando o seu crescimento? Você. E aí você pensa, meu Deus, por que eu não estou crescendo? Por que minha vida não está indo para frente? Eu digo para você, por causa de você. Quer pegar essa revelação aí, irmão? Pega aí essa revelação. Amém? Muitas vezes temos preguiça de estudar a palavra de Deus. Mas eu não tenho tempo. Mas eu estou tão cansado. Mas é porque ele me dá um sono. Não tenho hábito de leitura. Aí o tempo vai passando. Eu não tenho hábito de orar. Quando eu oro, me dá sono. Aí você vai aceitando aquilo como verdade na sua vida, quando o Espírito Santo está chamando você para mudança. E aí, se você vai aceitar aquilo como normal, ou você vai agarrar o novo de Deus para a sua vida? Porque enquanto você ficar com o velho, irmão, você vai sabotar seu crescimento. Você vai ficar aí paralisado e perguntando, onde está Deus que minha vida não está indo para frente? Deus está aí te catucando, te chamando para crescer. Você dizendo, acorda, vai ficar até quando aí mortos? Espiritualmente, paralisado naquilo que já era para você estar andando. Amém, queridos? Glória, aleluia, Deus é bom. Você recebeu algo bom nessa noite? Amém, vou deixar você pensando nessa noite. Vou deixar você pensando nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Muito obrigado porque, Senhor, nós decidimos, Pai, receber com mansidão a palavra em nós implantada, Pai.
Senhor, não queremos, Pai, negociar com aquilo que você tem falado para nós. Se existe algo para mudar, mudaremos, Pai. Mas não queremos ficar estacionados numa falsa sensação de bem-estar que só vai nos levar para a perdição, Senhor. Nós queremos crescer, queremos progredir, queremos avançar, queremos mudar, queremos nos aperfeiçoar cada vez e parecer mais com Jesus a cada dia, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro por coragem para romper, Pai. Eu oro por coragem para posicionamentos novos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que a palavra no coração deles não vai ser aquela coisa, Pai, passageira que traz esquecimento. Mas vai ser algo que vai conseguir ser implantado no coração deles e produzir realmente resultados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todos ministrar com alegria na presença do Senhor. Ó Deus, tu és a minha fonte, a minha salvação, socorro bem presente em qualquer situação. O Deus em quem eu vivo, me movo e existo, é o Todo-Poderoso, mas também é meu amigo. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel. Te celebram só por causa da bondade do Senhor. Ele é bom em todo tempo.